Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivo Leão e hoje a gente vai estar fazendo o desenho de um queijo, ou mais precisamente de um pedaço de queijo. Vamos lá, então. Eu vou colocar em paisagem a área aqui de desenho e vou começar com a ferramenta Elipse. A ferramenta Elipse tem a propriedade de permitir que a gente justamente abra ou modifique, né, esse formato como uma fatia a partir da ferramenta Forma. Então, eu vou lá na ferramenta Forma, pegar esse nó de controle e puxar aqui, formando uma abertura, justamente como uma fatia, tá? Vamos imaginar aqui a parte de cima, olhando o nosso queijo. Um daqueles queijos redondos, né? E que a gente vai lá e pode cortar um pedaço dele. Então, acho que esse formato tá legal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a proporção. Beleza. Agora é o seguinte, eu vou espelhar ele aqui, né? Vou fazer uma cópia dele, na verdade, não espelhar, mas eu vou colocar uma cópia aqui para baixo. Então, arrastar segurando o Ctrl. Então, criei uma cópia. Vou utilizar a ferramenta Mão Livre para traçar daqui até aqui e daqui até aqui. Beleza, com isso, vamos à nossa boa amiga ferramenta de preenchimento inteligente, criar um objeto aqui, e aí eu posso soldar esses dois pedaços. Então, vamos lá. Esse objeto com esse objeto aqui de baixo, vou soldar, vira tudo uma coisa só. Agora eu tenho um retângulo que forma essa parede aqui lateral. Tem duas linhas de controle que a gente tinha feito antes, né? Eu vou excluir essas linhas aqui de referência, não preciso delas. Beleza? Está feito então o formato base. Ok. Agora é o seguinte, todo queijo que se preze, né? Desenho de queijo pelo menos, tem que ter aqueles buraquinhos, as bolhas, né, internas dele. E a gente vai fazer isso a partir de elipses também. Então, vou desenhar aqui uma elipse. Para tornar o traçado um pouquinho mais interessante e natural, vou dar uma inclinadinha aqui. Colocar esse objeto posicionado sobre o outro. E a gente vai aparar esse aqui. Então, esse estava selecionado, a elipse estava selecionada. Shift, selecionei esse outro objeto. E eu vou fazer uma aparagem aqui, tendo já uma pequena fatia cortada aqui, uma bolha, né, cortada. Então, deixa eu voltar aqui na posição. Aumentar aqui um pouco o zoom. Deixa eu colocar uma cópia aqui, ó. Deixa eu deixar, né? Deixar uma cópia aqui. E vou diminuir um pouquinho esse objeto da seguinte maneira, espremendo ele, posso espremer assim para o centro, para criar uma outra área aqui. Okay, ó. Então eu tenho que observar mais ou menos a angulação do desenho, a minha projeção, né? Para ter sentido o corte aqui. Eu acho que posso deixar um pouquinho mais largo. Feito. E agora, novamente, com a ferramenta de preenchimento inteligente, vou criar um pedaço aqui. Então, vou arrastar esse círculo para cá. E está aqui o pedacinho já aparado na frente. Vou fazer o mesmo esquema aqui de novo, um pouquinho mais para baixo. Só vou rotacionar um pouco para novamente dar aquela coisa mais natural, né, de pedaços diferentes. Então, esse objeto, Shift, clica nesse, aparar. E mais uma vez, vou pegar a partir desse aqui, diminuir um pouco. Observar mais de longe para ver se tem sentido a proporção que eu fiz aqui. Então, pelo ponto de vista, aqui tem que ser um pouquinho mais estreito do que esse, porque ele está mais na ponta. Então, de novo, ferramenta de preenchimento inteligente. Ele acabou criando uma área indesejada, porque aqui não deve estar encostando. Então, o que eu vou fazer? Vou desfazer, aumentar aqui o zoom, selecionar esse objeto, e eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar, colocar uma cor aqui, ó, e tirar a linha de contorno para ver se a gente consegue perceber. Eu acho que a gente não vai conseguir perceber o que eu queria mostrar, porque esse aqui também tem uma linha. Deixa eu fazer aqui, ó. Ó, isso que eu quero mostrar. Tem um pequeno vão aqui, ó. Aqui e aqui também. Por isso que não deu certo com a ferramenta de preenchimento inteligente, tentando preencher esse vão. Agora eu vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouquinho esse objeto, clicar ele aqui para baixo, encostando ele aqui, pode até vazar um pouco.
A mesma coisa aqui. Encostando aqui. Voltar aqui para conferir se na hora que eu puxei para cima não distorceu, né? Não saiu da posição, estragando a minha intenção. Agora ficou correto. Vamos tentar de novo? Então, ferramenta preenchimento inteligente. E agora sim, ele cria um desenho nessa área de acordo com os limites desse objeto e desse objeto. Essa ponta estourando aqui, não preciso me preocupar, porque na verdade eu não vou utilizar linhas de contorno nesse desenho. Então, eu tirei a linha de contorno. Beleza. Ajustar de volta o zoom. Ok, vou repetir agora esse procedimento, fazendo, ou algo parecido, né? Fazendo agora a área interna. Deixa eu colocar isso aqui num amarelo, porque tá bem bizarro essa cor, né? Deixa eu fazer alguma variação de amarelo um pouco mais escuro. Com esse aqui. Tá, fica mais suave para trabalhar. Então, vou utilizar de novo essas elipses. Vou colocar alguma aqui. Pode ser mais ou menos aqui. Vou aplicar já um preenchimento gradiente para a gente já ter a noção de profundidade. Vamos lá. Preenchimento interativo. Vou utilizar o preenchimento gradiente. E nesse caso, vou colocar um preenchimento de fonte elíptico. E vamos ajustar as cores, então. Eu vou querer esse centro aqui num tom mais claro. Eu posso copiar até esse tom daqui. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Copiar essa cor aqui. A outra extremidade, eu vou querer uma variação dessa cor. Então, eu vou começar pegando a mesma cor e vou editar ela aqui no misturador, puxando para um tom mais escuro. Algo assim. Eu quero um ponto intermediário. Deixa eu só ajustar aqui, ó, o centro. Quero um ponto intermediário um pouco mais amarelado também, ó. Então, eu vou clicar aqui e ajustar um pouco mais para o amarelo, para não ficar tão escuro. Mais ou menos isso. Talvez essa ponta aqui não esteja tão legal a extremidade. Bem, mas eu vou fazer umas sobreposições antes e ajustar as cores do objeto principal. Qualquer coisa eu volto aqui. Na verdade, eu vou só deixar um pouquinho mais aberto. Assim, ó. E ajustar um pouquinho esse tom, que eu acho que está um pouco escuro mesmo. Espera aí. Quero um pouco mais amarelado, talvez. Talvez mais escuro, na verdade, para ter uma transição um pouco mais forte aqui. E esse ponto está muito parecido com o outro. Talvez um pouco mais escuro. E essa ponta aqui... Ah, vou puxar um pouquinho mais para fora, peraí. Beleza, acho que assim já está interessante. Como eu falei, depois eu volto aqui para editar. Vou fazer uma cópia dele, arrastando um pouquinho para baixo. Ó, puxando assim. E essa cópia, eu vou querer deixar um tom mais amarronzado. Vamos pegar aqui então de novo o amarelo. Ver se eu consigo acertar um tom mais escuro. Jogar para trás, então Ctrl Page Down. Acho que estava com os dois selecionados. Deixa eu ver, agora eu fiquei confuso. Espera aí. Ah, eu não fiz uma cópia sem querer. Vamos de novo. Ó, desfiz algumas etapas para voltar nesse. Vou aumentar aqui de novo, ó. Sim. E clicar com o botão da direita. Acho que eu esqueci de fazer isso naquela hora. Então vamos mais uma vez. Um tom aqui escuro de amarelo. E jogar para trás. Ctrl Page Down. Mais ou menos isso. Ok. Eu não estou gostando muito do tom. Eu vou ter que ajustar esse tom. Vamos lá de novo. Eu vou editar ele por aqui. Eu quero, na verdade, um pouco mais amarronzado. A partir do marrom, vir aqui no... Nananã. Eu acho que é algo mais entre um laranja e o amarelo. Tá, que a gente chega lá. Ah, agora acho que está melhor. Ok. Vou aproveitar então, ó, editar esse gradiente para pegar um tom daqui.
Então, de novo, na ferramenta de preenchimento interativo, né? Clicar aqui e pegar essa amostra daqui. O intermediário também, vou editar. Pegar da mesma cor, vou deixar mais claro. E essa outra extremidade, acho que vou deixar mais escuro. Deixa eu observar de novo. Talvez essa intermediária na mesmíssima cor. Ainda não estou satisfeito, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, talvez. E aqui um pouquinho. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Bom, feito isso então, eu vou fazer algumas cópias para a gente ter uma sensação mais próxima do produto final. Já agrupar. E a gente já redimensiona eles para ficar melhor. Entortar um pouquinho, diminuir um pouco. Aquele esquema que eu sempre comento para deixar um pouco mais natural o desenho com algumas irregularidades. Se fizer tudo muito igual, fica estranho. Ok, mais ou menos isso. Ajeitar um pouquinho esse aqui também. Beleza. Esse acho que ficou um pouco torto demais. Deixa eu desentortar um pouquinho ele. Tá. Agora é o seguinte. Vou colocar mais, vou aparar aqui em cima também. Deixa eu colorir essa parte de cima para ficar um pouco mais bonito. Vamos pegar o conta-gotas. Vou copiar desse aqui e aplicar aqui em cima. Ele não pegou, deixa eu ver aqui. Ah, conta-gotas de atributos, eu confundi aqui, ó. Que aí ele copia o preenchimento inteiro, não a amostra do ponto exato que eu cliquei, né? Eu vou copiar aqui e jogar para cá. Tá. Só que eu vou inverter essa coloração, eu quero escuro mais para a esquerda. Então, vou de novo na ferramenta de preenchimento interativo e vou rotacionar isso aqui, ó. Puxando essa ponta mais para cá. Um pouco mais aberto, só para chegar no tom que eu quero. Mais ou menos isso. Ok. Tirar a linha de contorno, só para ficar mais suave também, já começar a perceber melhor. Beleza. Esse aqui ainda está estranho, tá, gente? Já que eu vou trabalhar nele. Mas vamos completar aqui, ó. Eu vou fazer um outro pequeno corte aqui em cima. Então, para isso, eu vou achatar bem essa forma, para ficar mais ou menos num ângulo que tenha sentido com a parte superior. Então, eu vou aparar aqui. Essa é fácil, é só dar uma parada aqui, pronto. Então, um recortinho aqui em cima. E esse aqui é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer. Por quê? Ele está num ângulo, esse desenho aqui está num ângulo para essa parede lateral, mas está totalmente estranha para a parte superior. A gente tem que ajustar isso daqui, ó. Ah, deixa eu já também dar uma tratada nessas cores aqui. Fazer o mesmo esquema, vou copiar pelo atributo essa cor daqui, aqui e aqui. Belezinha, fácil. Tá. Então, quando eu estava falando, eu vou ter que trabalhar com esse daqui e depois eu dar mais um acabamento nessa parede lateral, tá? Então, vamos a esse cara aqui que é o mais chatinho no momento. Para corrigir isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Esse objeto, como eu falei, já está num ângulo propício para a parede lateral, para essa área amarela. A parte de cima não. Então eu vou selecionar esse cara, agrupar, para ter esses dois objetos aqui juntos. Acho que ele já estava como grupo, mas tudo bem. Vou fazer uma cópia, vou querer uma cópia no mesmo lugar. Então posso copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Copiei e colei aqui no mesmo lugar. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aparar um dos objetos, porque eu tenho dois, né? De forma que fique só o pedaço que está sobreposto na lateral amarelona. Vamos lá, então. Para isso, eu vou selecionar esse objeto de cima, vou clicar no Shift e esse outro objeto e aparar.
Feito. Agora eu tenho só isso aqui, ó, essa metade de baixo. E o outro objeto inteiro, a gente vai fazer o processo inverso. Mas vamos lá. Vou desfazer isso aqui para voltar na posição original. Então, ele voltou para cá. Ok? Vou selecionar esse outro objeto que está inteiro. Voltar aqui no lugar. Ajustar um pouquinho mais o zoom. E eu vou inclinar ele. Vamos ver o que eu vou fazer. Ó. Vou dar um clique. E eu vou inclinar ele assim, puxando mais para cá e puxando mais para cá. Mais ou menos isso. Estou ajustando aqui. Beleza, vou olhar de longe para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo fazer. Ó. A ideia, esquece esse pedacinho aqui da esquerda embaixo, tá? A ideia é esse pedaço aqui estar num ângulo coerente com a parte de cima, ok? Vou aumentar aqui o zoom. Eu só acho que ele está um pouco grande. Deixa eu pensar aqui, peraí. Vou desfazer algumas etapas, porque eu acho que ele está grande. Deixa eu ver aqui. Então eu desfiz algumas etapas, porque eu vou diminuir esse pedaço aqui, ó. Tá muito grandão. Vai ficar um pouco estranho o corte na parte superior. Então diminuir. Assim vai ficar mais suave. Beleza. E eu já estou com dois objetos aqui, tá? É que eu desfiz algumas etapas, mas continuo ainda com a cópia sobreposta. Então, repetindo o procedimento, vou clicar nesse objeto de cima, Shift, esse conjunto aqui, vou aparar, tenho só o pedaço de baixo, voltando no lugar. Agora, nesse pedaço aqui, eu vou fazer o esquema de inclinar para cá, para cá. Aumentar o zoom. Mais ou menos isso. E, de novo, vou olhar de longe para ver se vai ficar coerente o que eu quero. Ó. Ignorem esse pedaço aqui e imaginem só esse pedaço aqui, ó, encaixando como a profundidade do buraco, ok? Acho que assim já está bem interessante, só vou ajustar a posição. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, encostar ele aqui e esticar a ponto dele encostar aqui também. Ele tem que encostar aqui, né? Tem que aumentar bem o zoom para eu conseguir ver. Aqui também. Eu vou ter que ir fazendo isso até ficar certinho. Vou extrapolar um pouquinho, porque ele vai sendo puxado. Quando eu puxo um lado, o outro lado estraga. Então, eu vou puxando até ajustar os dois lados. E por último, eu faço um ajuste fino depois com a forma. Aí, ó. Então, de novo, imaginando que esse pedaço aqui não existe, tenta visualizar esse pedaço aqui, ó, como uma coisa só, uma peça só. Já que a gente vai juntar isso, tá? Então a gente vê que ele ficou uma entrada aqui no queijo, ficou bem interessante. Beleza. Então eu vou fazer o processo inverso agora. Eu vou clicar esse objeto aqui de baixo para aparar esse conjunto aqui que está fazendo um buraco na parte de cima. Então Shift, vou clicar nesse e vou aparar. Feito. Agora eu tenho só esse pedacinho aqui de cima e o pedacinho aqui da lateral. Desfazendo para voltar na posição. Olhar um pouco mais de longe. Eu acho que ficou interessante. Eu só vou emendar os dois pedaços, né, tornar uma coisa só. E ajustar um pouquinho a angulação. Eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Vou mais uma vez dar uma achatada, porque acho que ele está muito longo para cima. Quero que o ângulo fique um pouquinho mais para baixo. Ajustar aqui a ponta. Então aqui, ó, deixa eu inclinar um pouquinho mais para cima. Ok. Inclinar um pouquinho esse lado, porque eles se desencostaram. Aí, acho que assim já está bem interessante. Deixa eu ver de longe. Agora o ângulo ficou bem mais interessante, realmente, ficou melhor. Tá, só que esse pedacinho aqui eu vou emendar, soldar, né, um com o outro, para que tenha um gradiente coerente e a gente não veja essa linha que está formando aqui por conta do encontro dos dois objetos e da posição do gradiente, que obviamente não fica coerente. Então eu vou desagrupar esses dois aqui de cima, Ctrl U, selecionar o conjunto de baixo, Ctrl U, e de novo, clico nesse objeto, Shift, clico nesse objeto e vou tornar os dois uma coisa só, soldando. Feito. Agora a gente olha de longe.
E a gente nota que dá uma impressão bem real de um pedaço cortado aqui bem na quina, ok? Eu acho que ficou bem legal. Vamos lá. Esse pedacinho aqui eu posso jogar fora. E eu acho que só mais um acabamento para a parede frontal aqui, a parede que a gente está enxergando, né? Fazendo o seguinte. Eu vou criar mais um objeto utilizando essa parede amarela. Ó, vou arrastar para vocês verem, tem esse pedação aqui, né? A paredona amarela. Vou criar um outro objeto interno utilizando a ferramenta de contorno. Então aqui ó, no grupo da sombra, já estava o contorno acionado, né? Ó, ferramenta contorno que eu vou utilizar. Vou colocar um contorno interno com uma etapa só. E quando eu clicar aqui, eu vou ajustar a espessura. Deixa eu ver. Acho que assim, fininho tá bom. Ó. Aproximadamente 1 milímetro para a escala que eu estou trabalhando. Aí vocês ajustam a escala dependendo do tamanho do desenho que vocês estão fazendo, tá? Aqui eu estou numa folha A4 e ele está mais ou menos 1/3 do tamanho do papel. Deixa eu ajustar o zoom de novo. Então, essa área aqui, vamos voltar, ó. Essa eu vou deixar num tom de amarelo parecido com esse aqui. Vamos clicar e a gente já descobre. Eu já separei? Não separei ainda. Ó. Clicar com o botão da direita, separar contorno. Eu quero esse objeto interno separado, totalmente independente do outro. Beleza. Esse cara aqui eu vou colocar, então, num tom parecido do amarelão original. Esse amarelo aqui, ó. Na verdade, vou deixar esse mesmo. E esse aqui que está atrás, vou colocar uma outra cor para entender bem o que está acontecendo, ó. Esse que está atrás, eu vou colocar com a mesma cor que está aqui de cima. Então, eu posso usar a ferramenta Atributos Conta-Gotas de novo, copio daqui de cima e coloco aqui embaixo. Opa, não pegou? Agora sim. Feito. Talvez ajustar só a coloração, deixa eu observar. Aqui está um pouco claro, eu quero que fique mais escuro. Então, vou ajustar o gradiente nesse cara aqui, ó. Ferramenta de preenchimento interativo de novo. E vou arrastar esse ponto mais escuro mais para cima. E esse ponto mais claro mais para a direita. Mais ou menos isso aqui. Só ajustando a angulação que eu quero que o tom aqui combine mais, tá? Aí. E esse amarelão da frente, eu vou acrescentar uma transparência, porque ele consegue transpassar um pouco justamente da transição de gradiente do objeto de baixo. Então vamos lá. Ferramenta de transparência, sólida. Ok, deixa eu enxergar um pouquinho mais de longe. Aqui está aparecendo um leve pontilhado. Deixa eu ver se eu consigo corrigir facilmente. Vou clicar nesse objeto em cima e vou deslocar um pontinho para baixo com o teclado. Aí, já sumiu aquela imperfeição que tinha aqui. Aqui ele não vai estar encostando tão perfeitamente, mas não tem problema. Vou deixar, ó, porque senão, deixa eu só ver aqui o que eu posso fazer, peraí. Vai ser mais exato. Eu vou, lembrei de mais um detalhezinho que eu vou fazer aqui, peraí. Então eu vou puxar a partir desse ponto aqui, editando. Puxar ele um tiquinho para dentro. Não, calma. Desculpa aí voltar que eu tô pensando. Tô pensando alto. Talvez colocar uma linhazinha de contorno nesse, será que vai ficar bonito? Também não, porque ele vai encontrar aqui e não é o que eu quero. Vou tentar ajustar esse gradiente aqui de cima para combinar um pouco mais com o de baixo. Talvez fique um pouco melhor. Vamos lá. Aqui eu acho que está ficando interessante, porque eu quero que esse tom de amarelo encontre um pouco mais com esse e o tom mais escuro encontre um pouco mais com esse. Tudo bem. Mas vamos lá de novo para tentar matar essa pequena imperfeição. Então, vou clicar nesse objeto de cima e vou descer um pontinho. Estou aumentando bem o zoom mesmo, tá, gente? Para eu conseguir descer um pequeno ponto. Olha lá. Estou aumentando super o zoom mesmo, tá? Dá um pequeno ponto aqui para fora. Vou ajustar aqui o zoom de novo. A mesma coisa aqui. Na verdade, vou largar a mão de preguiça, vai. Deixa eu digitar esse objeto. Criar mais um nó aqui, vai. Pronto, ó. Vou criar um nó aqui, arrastar para baixo. Agora vai ficar perfeito. Pronto. Pensei direito. Vai lá. Então vamos voltar aqui, ó. E já que eu explico melhor o que eu acabei de fazer, tá? Eu fiz meio rápido. Então deixa eu arrastar de novo aqui esse nó, colocar no mesmo lugar.
criar mais um ponto aqui e puxar aqui. Olhar de longe. Tá. Agora sim, sem falha aqui no traçado intermediário. O que eu fiz? Eu criei uma extensãozinha, eu vou arrastar aqui para a gente ver agora. Ó. Eu criei uma pequena extensão aqui, então aumentei um pouquinho esse objeto, sem estragar com a ponta. Nesse caso aqui eu acho que posso aumentar até um pouquinho mais. Já vou fazer isso. Ó, deixa eu voltar no lugar. Estava com tanto zoom que quase que não deu para perceber. Então vou aumentar aqui. Ó. Aí. Agora sim. Então eu estiquei um pouco esse objeto para ele ter um mata-borrão, né? Ele tem uma entrada no objeto de baixo para não ficar aquele pequeno vão que tinha, ok? Que provavelmente numa impressão nem apareceria, tá? Mas na tela incomoda, que pode ficar uma pequena imperfeição. E mais um detalhezinho que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer com que essa ponta aqui não seja tão pontiaguda. Eu quero um pouquinho arredondada para deixar um ar mais natural aqui no corte do queijo. Então, de novo, vou transformar esse objeto aqui com a forma, né? Vou editar ele, criando um nó de controle, aqui um nó de contenção. Fazer com que esse segmento seja curva. Esse segmento aqui já está como curva. Eu vou excluir esse nó aqui. Posso excluir. Puf. Olha lá, já ficou arredondado aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com essa parede daqui também. Deveria até ter feito antes, mas agora foi. Vou arredondar essa parede. Então, ó, ferramenta forma, clicar nesse aqui, transformar em curva e puxar um pouquinho para fora. Opa, não pegou? Vamos lá de novo. Clica. Arredondar um pouquinho aqui. E aí eu vou ter que fazer a mesma coisa com o interno. Por isso que eu falei que eu poderia ter feito antes, porque se eu fizesse antes, eu já faria o uso da ferramenta de contorno para criar esse objeto interno e eu já teria a mesma curvatura. Mas como é uma curva super simples, eu posso fazer aqui manualmente e não vai perder em nada. Vamos lá. Vou fazer aqui na mão mesmo, aproximando no olhômetro a distância. Tá aí. Ajustar o zoom, centralizado na página e é isso. Eu acho que ficou muito interessante. É um desenho relativamente simples, mas eu pude demonstrar algumas técnicas, alguns pontos interessantes a serem observados para dar a noção mais realista, né, de profundidade, de ângulo e de ponto de vista. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, aquele joinha, como sempre, muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com algum amigo. Qualquer sugestão, dúvida, algum pedido de desenho, deixem aí nos comentários que eu estou sempre lendo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!